Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Eu estou falando sobre fé há 32 semanas. E nunca nós vamos cobrir plenamente esse assunto. Nós estamos há 32 semanas no capítulo 11 de Hebreus, usando o exemplo de cada pessoa para aprendermos sobre a fé. Na noite de hoje, eu quero falar com vocês sobre a fé de Raabe. Era conhecida como uma prostituta. Ela possuía uma hospedaria em Jericó. Na semana passada nós falamos da queda dos muros, das muralhas de Jericó, que caíram pela fé. E o que eu salientei é que quando o Evangelho entra em nossas vidas, o que ele encontra senão muralhas? Edificações fortíssimas, espirituais e morais, que nós levantamos ao longo da vida, justamente para combater, para impedir que a verdade de Deus tomasse conta do nosso ser. E essas coisas que nós levantamos só caem quando nós desejamos cooperar com Deus. Mas o que essas muralhas abrigam? O que essas barreiras que nós levantamos abrigam contra Deus, que Deus tanto desaprova? Uma vida de prostituição. Era o que estava lá dentro daquela muralha e por trás dela. O que é prostituição? Prostituição não é apenas o ato sexual ilícito entre pessoas casadas, mas também é o relacionamento ilícito, espiritual e moral com deuses falsos que não existem. Uma pessoa que deixa de ter comunhão com Deus e passa a ter comunhão com
a sua própria criação de um Deus pessoal, porque não existe outro Deus, só existe um. O que está por aí é criação humana. A pessoa se torna espiritual e moralmente adúltera. O que está dentro dessa muralha são Raabes, práticas que desagradam a Deus. No entanto, mesmo nós sendo adúlteros, Deus nos chama para nos alinharmos com Ele, para termos uma chance. Deus conhece o coração de cada um e sabe a quem Ele pode dar a graça ou não do arrependimento, como Paulo ensina. Qualquer dia eu falo com vocês sobre isso. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que Raabe era uma prostituta religiosa. Ela não era simplesmente uma mulher da vida. Era um hábito, não só no Velho como no Novo Testamento. Nos templos pagãos, existirem sacerdotisas que recebiam homens, que levavam as suas ofertas em dinheiro, e então pagavam por um sacrifício em favor de suas vidas, deitando-se com uma das sacerdotisas, fazendo sexo com elas. Era uma forma, o sexo com essas sacerdotisas era uma forma de você se relacionar, de buscar a presença do Deus que você cria. Alguns de vocês estiveram na cidade de Éfeso comigo. Quantos estiveram lá? Ali se praticava isso. Lembra aquele grande lugar que nós fomos? Mas os homens não se contentavam apenas com as sacerdotisas, eles iam pelo túnel até o lugar onde existiam as meretrizes mesmo. Fizeram um túnel para enganar seus familiares, para que pudessem ir lá e então beber e se divertirem. O sexo virou isso, diversão. Nós até, digo nós seres humanos, usamos a palavra amor de modo distorcido, como sinônimo de um ato sexual. Às vezes, duas pessoas cometendo um ato sexual, até entre marido e mulher, não passa de como se fossem dois animais, cada um satisfazendo a si próprio. Não existe nada de amor lá. Quando Deus diz que vocês jovens não construam seus relacionamentos sobre sensualidade, é porque quando vocês começam a se relacionar dessa maneira, vocês não vão construir uma vida equilibrada. Vocês estão construindo sobre uma chama perigosa. Significa que você cega a si próprio.
e deixa de conhecer de fato a pessoa. E isso vai produzir um desgaste muito rápido no seu relacionamento familiar. E o confronto, a aflição, será inevitável. E vocês terão que consertar toda esta situação lá dentro do casamento. E vai ser mais complicado. Então, o que eu quero falar hoje, em primeiro lugar, porque eu vou dividir a fé de Raabe em algumas vezes, algumas fatias. E nesta noite eu vou falar sobre a confiança na soberania divina, o torna corajoso. O nosso texto base está em Hebreus 11, verso 31. Foi pela fé, sempre destacando, que a palavra fé significa mais que acreditar, porque significa fidelidade, obediência, uma atitude que agrada a Deus. Foi pela fé que Raabe, o nome Raabe significa vastidão, algo grande. A prostituta, veja bem, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. Então, o que é que nós podemos aprender com a fé de Raabe? A fé de Raabe nos ensina sobre o quanto nós precisamos ser corajosos, a fim de estarmos ao lado dos planos de Deus. Muitas pessoas perdem a coragem quando Deus lhes cobra um posicionamento. Porque sempre estamos pensando nos nossos interesses pessoais. E achamos que se nós não cumprirmos o que queremos, nunca seremos felizes. É a mesma coisa quando vocês vão namorar, vocês acham que se não se deitarem juntos, vocês nunca serão felizes. Mas não é verdade isso. É como uma pessoa que não consegue olhar para uma vitrine e conter a sua compulsão. Ela sempre acha que será mais feliz se tiver aquele produto. Deus deu a você um teto, uma família. E então você olha e diz: eu não vou ser feliz enquanto não tiver a casa dos meus sonhos, o carro dos meus sonhos, a viagem dos meus sonhos. O apóstolo Paulo diz: tendo o que comer e o que vestir, estejam contentes. Isso tudo vai acabar. Não existe felicidade na terra. Felicidade é uma palavra que desapareceu desde que o homem errou, pecou. A felicidade só existe, de acordo com Jesus, quando você faz a vontade de Deus, quando você
se compromete com o reino. E o reino entra em você, o reino de Deus, o governo dele. Então você tem felicidade. Felicidade é algo abstrato, é incompreensível. O que você chama de felicidade, às vezes é prazer, alegria momentânea. Mas felicidade te traz esperança. Felicidade lhe dá uma convicção de uma vida aprovada por Deus. Quando você percebe que fez a vontade de Deus e Deus aprovou, aí então você tem a felicidade. A felicidade traz a você o sentimento correto, depois de uma ação correta. Se você age impulsionado por emoções, você não terá felicidade. Você terá emoções distorcidas, frutos do seu próprio desejo. Por exemplo, você quer amar alguém. Então você se esforça para fazer o que acha que tem que ser feito. E então você começa a dizer, eu fiz o melhor. Veja, você está dizendo para si mesmo que você é bom. O sentimento que você tem é de orgulho, egoísmo. Você quer chamar a atenção. Mas quando você faz aquilo que Deus pede, você sabe que não faria aquilo daquela maneira por si mesmo. Você só fez porque morreu para si. Então quem merece todo o respeito e toda a elevação, toda a glória é Deus. Então você não reclama por nada. Você só quer que as pessoas vejam a glória do Pai que está no céu. É necessário coragem para viver assim. Eu não quero pregar a vocês o que vocês gostariam de ouvir. E eu também não quero ensinar vocês o que eu gostaria de ensinar. Eu quero falar com vocês sobre o que vocês precisam. Eu quero ser humilde na presença de Deus, para não colocar aqui as minhas opiniões pessoais. Porque eu não quero em nenhum momento dizer a mim mesmo o quanto eu sou capaz. Porque isso eu não sou. Eu quero chegar aqui com medo das minhas palavras, temendo, até sentindo um pouco de insegurança, para buscar a presença de Deus e dar a vocês o que é necessário. Eu quero ficar ao lado daquilo que Deus pretende fazer. Porque o que Ele quer fazer é muito maior do que os meus desejos. Essa coragem que nós falamos vem do nosso conhecimento acerca da soberania divina. Pois Ele está no controle de todas as coisas, para que seus propósitos se cumpram sobre a terra. É isso que nós vamos ver nessa noite. Quando você entende que Deus é soberano, então você tem coragem. Se você não crê que Deus está no controle de tudo, você sai correndo como uma barata em uma sala onde existem 10 gatos para te pegar. Então você corre atrás da oração deste, da oração daquele, da profecia deste, da profecia daquele, da revelação deste, da revelação daquele. Você não para. Você é uma pessoa assustada, insegura. Porque você não sabe onde está indo. Você só está fugindo. Você só está com medo. Você não tem força para enfrentar.
porque você sabe que não possui a vida que professa ter. A base histórica do nosso texto está em Josué capítulo 2. E eu pediria que você abrisse a palavra de Deus lá. Na verdade, nessas próximas semanas nós vamos estudar o capítulo 2 de Josué. Então se preparem. Peço que vocês leiam várias vezes o capítulo 2 de Josué ao longo da semana, para entenderem bem a história de Raabe. E não é só lá que se fala dela, mas lá está a base histórica do que aconteceu. Acharam? Do acampamento do Vale das Acácias, Josué mandou secretamente 2 espiões com a seguinte ordem: olha o que ele está fazendo, igual o seu mestre Moisés. Ele é um discípulo, e ele está seguindo os mesmos passos de seu professor. Ele respeitava a liderança, ele amou o seu líder. Ele diz: examinem, isto é, aprendam, discernam, isto é, inspecionem para aprender, observem para aprender. Lembra o que Paulo diz? Com os tolos me fiz de tolo, com os sábios me fiz de sábio. Lógico que ele usou outras palavras, mas eu estou usando essas para que você entenda. O apóstolo Paulo estudava a cultura das pessoas, o modo das pessoas pensarem, a fim de que quando pudesse conversar com elas, pudesse ter o mesmo tom, pudesse ter uma palavra que os atingisse, que mostrasse a todos a necessidade de Deus na cultura que eles possuíam. Então vão lá e aprendam tudo. Vejam como eles estão vivendo. Examinem bem a terra, especialmente a cidade de Jericó. Então eles entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe. Quer dizer que eles escolheram, onde mora uma prostituta aqui? Nada disso. Eles não podiam entrar na cidade e perguntar a ninguém, e nem dizer de onde eram. Eles tinham que entrar disfarçados. Mas não tinha sotaque. O meu sotaque é diferente do teu. Ou não é? Algumas pessoas às vezes dizem assim: Walter, você é de onde? Eu sou da Suécia. Então eles entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e se hospedaram ali. Espera lá, um filho de Deus vai na casa de uma prostituta e fica lá? Que história é essa? Nunca se esqueçam da história de Jesus com a mulher samaritana. Não é obra do acaso. Aqui também não é coisa do acaso. Deus está por trás disso. Eles têm que ter coragem para enfrentar uma situação que Deus está provocando. E saberem como agir dentro daquela situação. Não é porque Deus vai empurrando você na casa de uma prostituta. Oba, Deus é bom, hein? Eu me lembro que uma vez eu passei 3 vezes diante de uma boate e Deus disse: entra. E eu dizia: em nome de Jesus, sai diabo.
E não era o diabo, era Deus. Por fim eu parei o carro, falei, eu vou entrar nessa peste dos infernos aí. Quando eu entrei ali, o ambiente era terrível, meio escuro, um negócio deprimente. E alguma força me empurrava para ir ao lado daquele um balcão. E quando eu cheguei no balcão e olhei por cima, um homem estava com 38 no ouvido. E eu disse, não faça isso, Deus te ama. Ele quer salvar você. E o homem disse, o que você disse? É o que você acabou de ouvir. Ele disse, estas são as palavras que minha mãe sempre me diz no Rio de Janeiro. Sempre me disse no Rio de Janeiro. Mas eu perdi a fé nelas. E eu comecei a conversar com ele, pedi que ele parasse com aquilo. Então ele desengatilhou o revólver, colocou do lado. Nós conversamos e oramos. E no outro dia ele se demitiu dali e voltou para o Rio. E foi para com a sua mãe. E ele estava agora numa igreja. Deus criou uma situação. E eu entrei lá. Imagine se eu entro lá, opa, Deus me mandou entrar numa boate, então é para quê? Se Deus me joga para dentro de uma boate, opa, é para festejar. E não é. Deus coloca a gente dentro de uma situação e Ele diz como você vai ter que se portar. Correto? E chegou aos ouvidos do rei de Jericó a seguinte notícia: alguns israelitas chegaram aqui de noite para espionar a terra. Então o rei mandou para Raabe o seguinte recado: os homens que estão na sua casa vieram para inspecionar toda a terra. Traga esses dois para fora. Mas Raabe já os havia escondido. Ela respondeu aos mensageiros do rei: é verdade que alguns homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Quando já estava escuro e o portão da cidade ia ser fechado, eles saíram, e eu não sei para onde foram. Mas se vocês forem depressa atrás deles, ainda poderão pegá-los. Acontece que Raabe tinha levado os espiões ao terraço e os havia escondido debaixo das varas de linho amontoadas ali. Os mensageiros do rei foram e logo que saíram da cidade, o portão foi fechado. Eles procuraram os espiões até o lugar onde a estrada atravessava o rio Jordão. Lógico que não o acharam. Você reparou que Raabe falou uma mentirinha aqui? Vocês estão com medo de perguntar. Porque Deus diz, não mentirás. Mas Raabe não mentiu para salvar sua pele. Ela não escondeu que recebeu as pessoas. A sua mentira foi confeccionada por meio de uma personalidade, um caráter pouco transformado por Deus. Ela não entendia muito bem como Deus trabalhava. Ela não tinha conhecimento bruto como nós temos da palavra de Deus. Ela agiu com toda a honestidade pessoal. Ela criou uma trama para salvar pessoas que ela acreditava serem enviados de Deus.
Vocês estão entendendo? Vocês que têm conhecimento das Escrituras, Deus diz, não mintam de forma alguma. Mas Raabe não tinha esse conhecimento todo. E ela agiu ignorantemente. Ela agiu tendo base as notícias que ela recebeu do Deus desse povo. E então ela os protegeu. E Deus aceitou, porque Ele é soberano. Correto? Então, qual é a primeira coisa que nós temos que ver nessa noite? Nunca duvide da providência ou soberania de Deus. Como que aqueles homens puderam entrar na cidade sem serem reconhecidos como estrangeiros? Como é que eles foram acabar logo na casa de uma prostituta chamada Raabe? Vai me dizer que não existiam várias hospedarias em Jericó, porque Jericó era uma cidade importante, então era uma cidade onde se comprava, se vendia, existia comércio, riqueza. Como é que eles chegam lá e vão justamente naquela casa? Vocês concordam comigo que Deus está dirigindo todo o negócio? Como é que você chegou aqui? Porque Deus trouxe você aqui. Foi Deus quem trouxe você aqui. Por que você está morando onde está? Por que você faz o que faz? Porque Deus está dirigindo a sua vida. Você pode não perceber, mas Deus está por trás de tudo. Você olha para o nosso país, essa bagunça que está aqui. Deus também está por trás disso. Deus está simplesmente mostrando para nós no que este mundo está se transformando. Por causa da liberdade que temos de escolher o que queremos e não o que Ele quer. Já já nós vamos ver isso. Não duvide da providência ou da soberania divina. E eu pergunto, o que é providência divina? Esse é um assunto que arrepia muita gente. A providência divina ou a soberania divina é o meio pelo qual Deus governa todas as coisas no universo. E você não imagina sobre como a soberania de Deus afeta a sua vida. Deus tem controle completo de todas as coisas. Eu estou um pouco sentado aqui, vocês me permitem, tá? Deus controla o universo. Deus controla o mundo físico. Deus controla as nações. Deus controla até o nascimento humano. Vocês lembram como Davi disse? Antes que os meus ossos fossem formados, Deus escreveu meus dias. O apóstolo Paulo diz que Deus o escolheu antes do ventre, de estar no ventre de sua mãe, para ser quem ele era. Deus escolheu você para estar aqui e ser alguém que talvez você não seja, ou ser quem você é, antes de você ter nascido. Você acredita que Deus também controla o sucesso e o fracasso de pessoas e de nações?
Você concorda que Deus protege o seu povo de uma maneira singular, às vezes até permitindo que passem pelo fogo? Lembram Sadraque, Mesaque e Abdinego? Misael, Azarias e Ananias? Aqueles 3 jovens na Babilônia. Imagine o pavor que eles sentiram diante daquela fornalha. Mas Deus disse: fiquem firmes. Eles entraram, e quando o rei olhou, não existiam só 3, mas 4, e o 4º homem era semelhante ao filho de um Deus. A soberania divina tem objetivo. Qual é? Que a vontade de Deus se cumpra na terra. Deus permite que às vezes você sofra. Deus faz milagres às vezes. As pessoas estão olhando como você encara os milagres, as pessoas estão vendo como você encara os sofrimentos, as pessoas estão olhando para você e ver como você reage às diferentes circunstâncias da vida. E isso que as impacta. Quantas vezes nós ouvimos pessoas dizendo: há males que vêm para o bem? É um dito popular? Não. É bíblico. No entanto, para que um mal se torne um bem, arrazoem comigo, pensem comigo, raciocinem comigo. É necessário que alguém escolha o mal. E que alguém escolha ficar do lado do bem. Ou não é? Então Deus dá liberdade para que você escolha entre o mal e o bem. Mas Walter, então Deus, como é que é esse negócio? Pode alguém fazer maldade e Deus usar a maldade da pessoa para promover o bem na minha vida? Pode. Ixi. Veja só. Vocês já ouviram falar de José, o filho de Jacó? Se não ouviram falar, vai ouvir hoje. Depois de vários anos como escravo no Egito, ele se torna uma figura importantíssima naquele país, ocupando uma posição política estratégica somente abaixo de Faraó. No entanto, esse homem José foi perseguido pelos seus irmãos, tudo por causa da inveja. Ele era o filho mais novo na casa de Jacó. E Deus começou a lhe dar sonhos, e ele começou a falar para os seus irmãos sobre as coisas que Deus iria fazer. Eles deram ouvidos à voz de Deus? Não. Eles não quiseram se adaptar ao processo de Deus. Eles resolveram andar pelas suas próprias pernas. E como era impossível calar aquele jovem, eles resolveram matá-lo. No entanto, um dos irmãos disse: não, matar não. Vamos matar um animal, vamos colocar o sangue do animal nas roupas de José e vamos vendê-lo, vamos fazer com que ele suma daqui. E venderam para uma caravana, e essa caravana o venderam ao Egito, e aquela roupa de José, banhada num sangue de um animal, foi levada ao seu pai. Disse: olha pai, encontramos as roupas do seu filho mais novo no campo. Algum animal o estraçalhou. Jacó se cobriu de pó
e chorou amargamente. Anos depois houve uma seca no mundo e José lá no Egito já como autoridade, depois de sofrer muito também, ele conseguiu armazenar muito alimento. E os povos da terra foram até lá para comprar alimento. E quem chega lá? Sua família, seus irmãos. Os mesmos que tentaram matá-lo e o venderam. Então, num determinado instante, José se revela aos seus irmãos. E ele diz o que a eles? Em Gênesis capítulo 50, verso 20, está escrito: é verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim. Agora reparem, mas Deus mudou o mal em bem, para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Deus usou a índole má daquelas pessoas para que os seus propósitos se realizassem. Nós temos aqui em nosso meio pessoas más que vão me perseguir e vão perseguir você. Mas se eu andar na presença de Deus, a única coisa que você vai fazer é com que os propósitos de Deus se cumpram, tanto na minha vida, como na vida daqueles que amam a Deus aqui. Isso não é glorioso? Por que você tem medo? Você diz, lá na minha casa estão tentando destruir, fizeram trabalho. Deixa fazer trabalho, deixa fazer voodoo, deixa fazer macumba, deixa fazer o diabo. Para com essa história de ficar atrás. Faz uma oração especial, repreende. Repreende o quê? Precisa repreender a burrice que você se mete. Precisa repreender a sua mente pequena, incapaz de entender que Deus está no controle da sua vida. Precisa repreender a sua falta de vontade em permanecer no caminho de Deus e fazer o que deve ser feito, mesmo em meio aos seus sofrimentos e dores. Você fica lá chorando toda hora, reclamando, se amargurando. Vá fazer o que tem que ser feito. Confie em Deus. Isso não foi tudo que José disse. Ele disse ainda, no versículo 45, no capítulo 45, verso 5, atrás, ele disse: agora, não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos, por terem me vendido, a fim de ser trazido para cá. Olha o que ele diz. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Vocês não podem entender, mas minha vida está dentro do processo de Deus, foi o que ele disse. Ao longo desses mais de 40 anos de ministério, eu já vi muita gente tentando acabar comigo. Mas não acaba. É impossível acabar. Mesmo quando eu morrer, vocês vão se lembrar de alguma coisa importante que fiz.
nem a morte vai acabar. Se eu fui um homem corajoso, se eu fui temente a Deus, se me arrependi dos meus pecados, se dei algum exemplo em alguma situação, como isso pode acabar? Se você está disposto a dizer não à sua mente frágil e dar um exemplo aos outros de coragem, de força, de determinação, de diligência, como isso pode acabar? Isso não acaba. O diabo pode gritar com seus milhões e milhões de demônios, mas só uma voz, a voz de Deus, é maior do que todos eles, para defender sua vida. Por isso, a fé bíblica, a fé verdadeira, sempre o levará a crer na soberania de Deus sobre todas as coisas. Se Deus não está no controle de tudo, então Ele não é soberano. Ou não é? E se Ele não é soberano, por acaso Ele é Deus? Não. Pensa. Pode Deus ser Deus se Ele não tem o controle de tudo? Claro que não. O sábio na Bíblia percebeu isso e disse, em Provérbios 16, 9, a pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Você pode estar fazendo muitos planos, mas Deus está dirigindo os seus passos. Os seus planos podem ser os piores, e mesmo assim Deus está dirigindo os seus passos para cumprir planos melhores, não na sua vida. Por que Deus faz isso? Porque a soberania de Deus não destrói a nossa liberdade. Ao contrário, ela nos capacita a usar o que chamamos de liberdade para agirmos com responsabilidade, de modo adequado. Eu posso dizer sim ou não ao que Deus está me dizendo. Eu posso aceitá-lo ou rejeitá-lo. Querem um exemplo? Judas. Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Ele é um exemplo de quem não crê na soberania e nos propósitos divinos. Eu estou trabalhando com verdades. Judas foi o traidor. Ele tirou os olhos dos propósitos divinos e olhou para si mesmo. Ele via Israel debaixo do governo romano e diz: Jesus é o Messias, fala que é o Messias, é o rei e não vai fazer nada. Ao longo de séculos nós estamos esperando um Messias que nos tire do jugo de povos que tentam nos abater. Jesus faz milagres e não acontece. Moisés veio no passado e tirou o povo de lá. Elias do Egito. E Elias fez cair fogo dos céus e libertou o povo de Acabe e Jezabel. Até Esther
convocou um jejum na nação, que o povo orasse, se arrependesse, e ela foi firmemente diante de Xerxes e salvou a nação de Israel de ser exterminada. Agora aparece Jesus ensinando como ninguém ensina, com tanta autoridade, fazendo tantos milagres. E ele vem falar que vai sofrer, vai morrer. Fiquei 3 anos da minha vida andando atrás desse homem, para ouvir que ele vai morrer. Chega. Ele deixou de observar os planos de Deus no Império Romano. O Império Romano oferecia todas as condições para que o Evangelho se expandisse. Existe um termo latino que é usado na história chamado Pax Romanos, que é a paz romana. Não existia guerra no Império. O Império tomou conta de toda aquela imensa área do Mediterrâneo, norte da África, Oriente Médio, parte da Europa, Ásia Menor. E os povos debaixo do jugo romano não guerreavam, respeitavam os domínios romanos, de modo que as pessoas podiam ir para lá e para cá, para lá e para cá, sem passaporte. Você podia pegar um navio em Jope, que hoje é Tel Aviv, e seguir até Atenas. De Atenas você poderia atravessar até Alexandria, você poderia ir para Tessalônica, na Ásia Menor, você poderia visitar a Espanha, Portugal, sem passaporte. Se não quisesse pegar um navio, os romanos construíram boas estradas. Você podia ir com o seu animal, lógico que tinham ladrões, mas existiam as estradas. E o idioma? O mundo todo falava o grego. Olha que oportunidade. Todo mundo se entendia. De modo que quem fosse levar a palavra de Deus em algum lugar distante, não tinha problema, podia se comunicar. Deus fez tudo no tempo certo. Mas Judas não entendeu isso. Você não nasceu no tempo errado. Às vezes me dá uma vontade de ir embora desse país. Eu morei nos Estados Unidos um tempo. E eles falaram para mim, fica aqui. E eu disse, não. Meu lugar é no Brasil. Aí, de repente, me deu um remorso. Por isso que quando eu vejo pessoas dizendo eu vou embora, eu sempre digo, procure saber se é vontade de Deus. Porque se você der um passo errado na sua vida, você não imagina, você não vai atrapalhar o plano de Deus. Ele não precisa de você, você vai atrapalhar a si próprio. Por mais burrada que nós façamos, eu entendo como a minha vida é importante para algumas pessoas neste país. Eu quero ser honesto perante Deus e defender o seu evangelho. Jesus já havia explicado sobre o seu sofrimento, Jesus já havia falado que o seu reino não era deste mundo, e o que Judas fez? Prestou atenção? Não. Ele se meteu num buraco sem fundo. Ele escolheu outro caminho, ele escolheu negar Jesus, ele escolheu vender Jesus, como os irmãos de José venderam José. Judas pensando, vou acabar com ele. Não vai acabar.
Quando ele percebeu a burrada que fez, em vez de se arrepender, ele não tinha mais volta. Ele estava totalmente contaminado. Ele fez muitos planos, mas não deixou Deus dirigir sua vida como Deus a planejou. E ele fracassou. Às vezes nós nos deparamos com situações que não agradam ao nosso raciocínio e nem à lógica da nossa mente. E aos conceitos religiosos que nós temos. E você diz: isso não é justo. Isso não deveria estar acontecendo comigo. Então vão surgir pessoas no seu caminho para dizer: você não tem fé? Cadê sua fé? Alguém vai chegar para você e vai dizer assim: como é que você aceita essa situação? Essa é a conversa de pentecostal, minha classe. Porque eu sou penteca. Apesar de alguns acharem que não. Mas eu oro em línguas. Mas não fiquei doido, nem demente. Não me tornei um esquizofrênico gospel, que vê o diabo em tudo. Então alguém diz assim: você não tem fé. Como é que você aceita isso? Não aceita. Quem sou eu para não aceitar ou aceitar? Porque Deus trabalha na vida de cada um de maneira diferente. Você acha que eu não gostaria de ter toda a disposição possível como eu tinha antes? Claro, não tenho mais. Agora há pouco, eu precisei sentar ali, tomar água e ser ajudado. Pessoas foram orar comigo que eu não estava passando bem. Às vezes me dão uns big night, spring night. Então, mas daqui a pouco eu me animo e vamos em frente. Eu não posso deixar de cumprir a minha missão, a missão que Deus me deu. Há uma coisa que você precisa saber. Judas se enforcou, e ele não foi para o céu, ele foi para o inferno. Por quê? A providência divina não o isenta da punição, por causa das suas escolhas erradas. Você diz assim: ai, como eu estou dodói, não posso fazer nada, tenham pena de mim. Por que pena de você? Demonstre alguma coisa, demonstre um caráter cristão. Saia dessa lama que você está se colocando. Às vezes eu tenho vontade de esganar. Quando alguém chega para mim e diz assim: eu não tenho capacidade para entender. Raabe tinha menos que você. E fez o que fez. Você está na igreja há 30, 50 anos. Você já é tia de Jesus. E diz: não sei nada. Mas você se formou em medicina, ou direito, ou contabilidade, ou sei lá. Como é que você sabe?
é porque a vida com Deus não é o seu interesse. Por isso que você não sabe. E ao longo dos anos você vai fazendo escolhas erradas. Porque a eternidade não é o seu interesse. Nós cremos que Deus está no controle de tudo? Sim ou não? Sim. Então Ele é soberano. E se Ele não é soberano, não é Deus. Então o preço de manter determinadas situações fora do controle de Deus resulta em o quê? Em um Deus que realmente não é Deus. Quando nós exercermos a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, substituindo a vontade de Deus pelos nossos desejos, quem se torna Deus aí? Nós mesmos. Foi o que Judas fez. Foi o que os irmãos de José fizeram. É o que nós fazemos quando nós não queremos ouvir o que Deus tem para nos dizer. Às vezes Deus diz: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque eu estou com você, e a minha vara e o meu cajado te consolam. Mas você diz assim: em nome de Jesus, eu quero sair da escuridão, eu quero andar na luz. Não aceito andar no vale da sombra da morte. E então você cria um caminho de luz artificial para você. Você cria uma religião. Você cria um conceito religioso. E você vai andar achando que Deus aceita aquilo. Deus está contente com você, mas não está. Você está trilhando um caminho de punição. Quando você se torna Deus de si mesmo, você está cometendo algo que a Bíblia chama de pecado. E todos nós, em algum momento, fomos deuses de nós mesmos. Já se cansaram? A Bíblia diz em Romanos 3, verso 23, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. O pecado não é um ato racional? Você acha que a Isidora, aquela criancinha tão bonitinha que veio aqui agora, ela diz assim: olha pai, eu não quero ir na igreja, eu quero que vocês vão para o diabo que eu carregue. Ela não tem liberdade de escolha. O pai leva para onde quer, a mãe leva para onde quer. Mas eu pergunto, o marido leva a mulher para onde quer? A mulher leva o marido para onde quer? A mulher talvez. O marido não consegue levar a mulher para onde ele quer, mas a mulher sempre o conduz aonde ela quer. Que poder tem a feminidade. Era próprio de Eva. Então, você não pode me conduzir onde eu não quero ir, porque eu tenho liberdade de escolha. Deus não pode fazer com que você creia nele pela força. Mas Deus quer que você pare de pecar. Que você pare de escolher o que é errado. Porque cada vez que você escolhe o que é errado, você se afasta dele. Por isso que está escrito, Paulo diz em Romanos 6, 23... o salário do pecado, o resultado de se pecar é o quê?
é a morte, é a separação de Deus. Não tem nada diferente do que ele diz aqui. Mas, olha o mais aí de novo. O presente gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna que temos no quê? Em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então Deus diz: se você resolve tomar caminhos errados, você não conseguirá andar comigo. No entanto, eu quero dar a vocês a vida que vocês não podem alcançar por si mesmos, mas há uma condição. Epa, então o amor de Deus não é incondicional, coisíssima nenhuma. Ou você se estabelece no que ele diz, ou você está fora. Para você ter essa vida que Deus pode dar, você tem que começar a pensar: eu preciso me enquadrar em algum princípio. Qual é? Viver em união com Cristo Jesus e tê-lo como Senhor, dono da minha vida. É isso que Deus quer. Então a soberania divina não destrói a nossa escolha. Pelo contrário, ela quer que nós utilizemos nossas escolhas de maneira adequada e responsável. Porque um dia você vai morrer. Eu vou morrer. Até agora, a terra quis me chutar daqui. E nem o céu nem o inferno me quiseram ainda. E eu brinco, eu e o Serjão lá. Josué disse certa vez ao povo de Deus: vocês têm que decidir a quem vocês vão servir, ou a Deus, ou a quem vocês quiserem. Se não existe liberdade de escolha, Josué falaria assim? Se Deus controlasse a sua mente pela força e só fizesse o que Ele quer, Ele permitiria que Josué falasse assim? Escolham. Pois o próprio Deus diz: escolham o caminho que eu estou colocando à frente de vocês, ou da bênção ou da maldição, ou da vida ou da morte. Deus está dizendo: escolhe. Você tem que tomar cuidado, porque Deus vai retribuir a cada um de acordo com o que faz. Um dia você vai ter que chegar diante de Deus e Deus vai dizer: o que você fez com a sua vida? Eu frequentei a igreja, mas foi isso que eu pedi? Eu larguei mão, eu era drogado, eu era cachaceiro, sabe? Eu via raspando o chão, lambendo o chão. Ameaçava para frente e caía para trás. Chegava em casa de braço dado com 2 soldados. Oi lá! É a marvada da pinga que me atrapalha. Assim dizia Inesita Barroso. Então você vê, Deus vai dizer: por acaso você se libertou disso? E o que mais você fez? Nada. Eu reconheci que o Senhor me deu isso e me deu aquilo. Reconheceu? Mas o que você fez? Nada. Então, para terminarmos, as suas ações devem ser condizentes à fé que você abraça ou professa. Raabe creu na soberania de Deus
e que seu povo tomaria aquela terra. Vocês estão ainda lá em Josué 2? Dá uma olhada nos versículos 10 e 11. O que está escrito lá? Vamos lá. Versículos 10 e 11. Olha o que ela diz. Soubemos que o Senhor secou o mar vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como a leste do rio Jordão vocês mataram Seom e Og, os reis dos amorreus, e destruíram os seus exércitos. Quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem e todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. Aí eu vejo os pastores dizendo assim, não é para ter medo de Deus, viu? Não tenha medo não. Perca o medo de Deus e você vai perder a vergonha na cara. Perca medo de Deus e você vai ser um péssimo marido, um péssimo pai, uma péssima mãe, um péssimo filho. Olha o que ela diz. O Deus de vocês, o Senhor, ela chama Deus de Senhor. Sabe o que significa isso? Esse é o nome que Deus deu a si mesmo. Nem mesmo um judeu pronunciava este nome. E essa mulher, só de ouvir falar das coisas que Deus fez, ela reconheceu que Ele é. O que é? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Deus é aquele que é, aquele que existe, aquele que sempre é. Ele é o eterno. Ele não muda. Repare no que Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou. Ele não disse estarei, estou, porque Ele é. Ele não pode, Ele não é o será, Ele não é o eu fui. Eu fui. Eu fui. Ele não é eu serei. Ele é. Nós estamos diante daquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não tente mudá-lo. Se alguém tem que mudar, sou eu, você, ele não. Quando ela diz, o Senhor é aquele que não muda. De modo, o que Ele fez lá, Ele vai fazer aqui. Se Deus protegeu Davi, se Deus andou com Davi, porque Davi andou com Ele, e se você andar com Ele, Ele andará com você também. Se Davi passou pelos vales sombrios, com a ajuda de Deus, você passará também. Se Jesus curou pessoas, e Ele resolver curar você, você será curado. Porque Deus não é aquele que curará, Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que santifica. Ele é o Deus que salva. Não é que Ele salvará, Ele salva, Ele protege, Ele é o Senhor para todos sempre, Deus, Deus e Deus. O Deus de vocês, o Senhor. E isso me enche de pavor.
Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Quem é que disse isso? Jesus disse. Tiago, filho de Maria e José, o meio-irmão de Jesus, declarou, vamos lá para Tiago para nós terminarmos. Eu estou judiando de vocês hoje, né? Eu não vou ver vocês até domingo que vem. E olha lá, vocês vão tudo viajar. Muitos de vocês vão pegar uma estradinha, uma prainha. Juízem. Vão passear. Faz bem. Aproveitem. Quem não foi e quiser sofrer, venha. Tiago capítulo 2, versículos 21 ao 26. Para você ver que aquilo que eu estava falando aqui, as suas ações devem ser condizentes à fé que você abraça ou professa. Raabe está dizendo, eu creio, por isso estou fazendo o que estou fazendo. Tem gente que está na igreja há tantos anos, já ouviu tanta Bíblia, e não faz um milésimo do que Raabe fez. Que só ouviu, ela nem viu. Jesus disse, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Tiago diz, como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez. Quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar. Que risco! Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente por meio da sua fé. A fé é mais do que acreditar, gente. Você está aqui, mas não está com Deus. Alguns. Porque você não quer estar aqui. Você não vê a hora de sumir daqui. E você diz, por que eu vim fazer aqui? Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe. Quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez. Na sua ingenuidade. Ela diz, vamos enganar o rei aqui de Jericó. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Eu sempre digo a vocês, cuidado, irmãos. Deus não nos chamou somente para crermos nele, mas para agirmos em favor dos seus planos. Raabe não implorou apenas pela sua vida. Ela não ficou implorando. Mas ela cooperou com Deus, protegendo os espiões que ele enviou lá. Ela arriscou sua própria vida por eles. Ela colocou a sua vida e o seu futuro nas mãos de Deus.
Muitos vão às igrejas somente para buscar o quê? Soluções para os seus interesses pessoais. E nunca aprendem sobre os interesses e a vontade de Deus. Porque os pastores, principalmente os pentecostais, eles não ensinam ninguém sobre isso. Eles ensinam que se você tiver fé, você vai receber. Determina. Quem é você para determinar? Se você é capaz de determinar o que Deus tem que fazer, então você é Deus. Suba no lugar dele, Satanás. Será que você não entende? Este mundo, como nós o conhecemos, vai acabar. Você está sentado em cima de uma bomba relógio. Isso vai explodir. Tudo que os homens querem, desejam, vai passar. Mas a Bíblia diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que nós tenhamos coragem para fazer a vontade de Deus. Porque quando nós confiamos na soberania de Deus, que Ele está no controle de nossas vidas, nos protegendo de uma maneira que nós nem supomos, nós temos coragem. Olha as coisas que eu prego a você. Você não vai ouvir facilmente por aí. Eu não vou enganar vocês. Não quero. Vou sempre falar a verdade para vocês enquanto Deus me der lucidez e juízo. E eu tiver juízo. Mas é um risco. Se eu não falasse essas coisas e mentisse, essa casa poderia estar muito maior. E nem aqui estaríamos. Estaríamos num outro prédio muito maior, com 10, 15 mil pessoas, fazendo shows. Algumas pessoas dizem assim, deixa eu levar esse cantor aqui, deixa eu levar esse irmão aqui, que você vai ver como vai arrebatar essa igreja. Se a palavra de Deus não arrebatar o povo, não é cantorzinho fajuto que vai fazer isso. Chorei como você. Lembre-se de uma coisa, meu irmão. Isidora, você é minha parceira nessa. Lembre-se de uma coisa, meu irmão. Raabe não esperava mais nada de Jericó. Ela esperava de Deus. E o que você espera deste mundo? Será? Até daqui a um mês, você vai ouvir um monte de promessas de um mundo melhor. Você liga ao rádio e põe num programa evangélico. E você vai ouvir um cara pregando que você vai ficar próspero, rico. Que você vai ser curado de todas as enfermidades. Que Deus vai fazer você se levantar onde já se viu. Caia nessa. Qual vai ser a próxima igreja da moda a se levantar? Para que todo mundo corra atrás, ingresse lá e comece a dizer, aqui sim! Quero ver daqui 2, 3 anos, quando o caráter dessa pessoa se expor. Que Deus nos dê cocheiras, mas que nela possa nascer Jesus em nossas vidas. Não espere nada desse mundo.
Foi isso que Raabe nos ensinou. Coragem, porque ela reconheceu que Deus estava no controle. Há muitas pessoas que quando começam a ganhar mais dinheiro, mudam o seu comportamento. Deixam de ser as pessoas simples que eram. Esquecem as suas origens. Cuidado. Aproveite ao máximo o que Deus lhe dá, mas não transforme a sua vida numa contínua festa. Que o teu prazer esteja no Senhor. Porque o dia que você achar que a sua vida, que o prazer da sua vida é o teu marido, é o teu filho, a tua mulher, a tua sogra, o teu dinheiro, tuas viagens, cuidado, você está indo para um calabouço. Você que conhece. Falei muito, falei bem. Não falei mal de ninguém. Amém. Em quem tenho mais prazer, não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha